Olá, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um outro aspecto importante que me auxiliou a alcançar o objetivo de ter um parto natural, um parto sem dor. E esse aspecto para mim é um dos mais importantes, mas todos os aspectos são importantes, né? A parte física, o embasamento científico, a parte psicológica, a sexualidade. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito da espiritualidade, de como que esse aspecto espiritual me influenciou para conseguir alcançar esse objetivo. E para isso eu preciso compartilhar com você o que eu entendo, né, a respeito do parto, como que a espiritualidade influencia nisso. E para mim isso está muito ligado ao autoconhecimento. Para mim é conhecer a mim mesma, saber quem eu sou, saber que eu sou uma energia espiritual habitando essa matéria e que as coisas são diferentes, mas ao mesmo tempo não são diferentes, porque essa matéria sem essa energia espiritual, ela é apenas matéria, né? Mas que ela ao mesmo tempo é um templo, né? Esse corpo aqui que eu estou utilizando, que eu estou tendo a oportunidade de animar nesse momento, que eu estou viva, ele é para mim um templo. E todo templo ele é sagrado. Então, como que eu trato esse templo sagrado? Como que eu alimento esse templo sagrado, não só fisicamente, mas psicologicamente, por imagens? Porque a gente se alimenta não é só pela boca, né? Não é só o que entra pela boca que alimenta a gente. Então, o que eu vejo, né? O que eu assisto, que imagens eu trago para dentro de mim, que imagens internas eu tenho na minha cabeça, no meu sentimento, no meu coração, e também o que eu ouço, né? Que tipo de palavras, que tipo de sentimentos eu traduzo quando eu ouço alguma coisa, que músicas eu busco ouvir. Então tudo isso faz parte do como eu estou lidando com esse templo, né? Que aromas eu percebo. Então a aromaterapia, por exemplo, é uma coisa que me conecta muito com o aspecto da espiritualidade no parto. Eu utilizei durante a gestação, utilizei no trabalho de parto, né? A minha doula também conhece de aromaterapia, conhece de homeopatia, então ela também me auxiliou, me guiou nesse aspecto da espiritualidade através dos aromas, através do odor das essências. E todo esse autoconhecimento, então essa relação com esse templo me fez caminhar para esse objetivo. E como que eu entendo o parto nesse aspecto espiritual, né? Para mim o parto ele é um portal da vida. E esse portal está trazendo uma vida para mim como mãe e está trazendo também uma nova experiência, uma nova vida na minha experiência individual como ser humano aqui na Terra, né? Eu acredito que quando uma mulher passa por essa experiência da maternidade, né, quando ela consegue ter um bebê, quando ela consegue trazer uma vida ao mundo, e a vida dela se transforma, independente dela ter a oportunidade de continuar cuidando desse bebê ou não, há uma transformação que é de dentro para fora, né? Então, os nossos hormônios, eles traduzem essa transformação para nós através das sinapses químicas que acontecem no nosso organismo, e toda essa transformação acontece fisicamente, mas também no aspecto espiritual. Porque para mim uma coisa não está separada da outra, sabe? É tudo uma coisa só. A gente vivencia tudo isso aqui nesse plano, nessa matéria, porque fazem parte também da espiritualidade. E no aspecto do equilíbrio energético também eu pude perceber, né, isso. Então eu consegui utilizar técnicas que me trouxeram mais equilíbrio energético, e isso influenciou também na minha condição de acompanhar o meu trabalho de parto na presença que eu precisava naquele momento, né? Estar presente em mim mesma, ou seja, né, espiritualmente falando, buscar quem eu sou naquele momento, vivenciar a experiência do parto, ser esse portal
com mais consciência, fez para mim toda a diferença. Eu pude sentir que isso foi fundamental. E nesse entendimento, então, de que o parto é um ritual que traz a vida e que também há uma entrega, né, de quem eu era para quem eu agora sou, há muitas transformações acontecendo nesse momento, né? A gente tem uma oportunidade única assim, de entrar em contato com o nosso ser interior e de forma muito profunda, que talvez em qualquer outro momento da nossa vida a gente não tenha essa mesma oportunidade, né? Não com essa mesma intensidade. Então, para mim, o aspecto da espiritualidade é uma dádiva poder sentir nesse momento do parto essa transformação acontecendo na gente, né? Em mim como mulher, como receptáculo da vida e também como portal da vida para esse bebê que está nascendo, que está vindo para esse mundo, né? Conhecer essas experiências espirituais e materiais que a gente tem aqui, que são a mesma coisa. Então, isso também passa pela consciência, né, de cada uma de nós. E o autoconhecimento me fez estar mais conectada comigo mesma, estar mais presente e compreender que cada momento é um momento, né? Cada mulher vivencia a gestação num momento determinado, numa fase da vida que talvez traga para ela bagagens e registros que ela precisa transformar naquele momento, né? Inclusive traumas que às vezes a gente carrega e que precisam ser alquimizados, e que naquele momento do parto é assim uma importante oportunidade e que a gente deve aproveitar, sabe, para fazer essa alquimia acontecer, porque a gente consegue entrar em contato com aspectos da psique, com aspectos espirituais que são únicos. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade, sendo mulher, tem essa oportunidade de ser esse portal, de né, receber a vida e passar a vida adiante através do parto. Uma outra questão é a consciência em relação à concepção, né? Eu busquei compreender e estudar isso desde a minha primeira gestação. Antes mesmo de conceber, eu já estava estudando o assunto. Na primeira gestação eu consegui ter uma concepção consciente, na segunda também, mas nessa terceira, que foi quando eu vivenciei o parto sem dor, eu não estava esperando isso, eu não estava nem planejando ter um novo bebê naquele momento. Eu estava usando um DIU de cobre e por vários motivos que eu ainda estou estudando até hoje, esse DIU de cobre desapareceu, né? Ele, em algum momento que eu não consegui perceber, ele saiu do útero e eu então entrei na minha fase ovulatória, né? Na minha fase fértil, e concebi com o meu esposo esse bebê. E só fui conseguir realmente perceber isso quando eu já estava com mais ou menos 5 a 8 semanas de gestação, porque eu não conseguia acreditar, assim, né? Na minha mente não cabia. Como é que eu podia estar usando um DIU e estar grávida? Porque eu não sabia que o DIU tinha saído, né? E aí, então, dessa vez não foi uma concepção consciente. Isso acarretou um tanto de desafios que eu tive que também lidar durante a gestação, limpando algumas crenças que eu tinha e, inclusive, aceitando esse presente como um presente realmente, né? Porque muitas vezes eu percebi que eu estava querendo controlar tudo na minha vida e que não é só sobre controle, né? A gente precisa saber se entregar e fluir como um rio. O meu companheiro me auxiliou muito a elaborar tudo isso e conseguir aceitar essa nova vida como um presente, mesmo com todas as transformações que trouxe para a nossa vida. E não apesar de, mas graças a, né, no sentido de ser grato a tudo que acontece com a gente e que tudo isso realmente foi muito positivo, porque quando eu consegui aceitar isso, consegui elaborar isso psicologicamente, consegui
perceber a importância espiritual disso, eu pude me entregar para essa experiência com um novo olhar e comecei a buscar esse parto sem dor, comecei a estudar a respeito, comecei a me trabalhar para isso. E aí aconteceu de uma forma muito bonita e não posso nem dizer que foi inesperada, porque eu busquei isso, né? A criança a concepção ter acontecido foi inesperado, mas o parto não foi inesperado. Eu estava esperando por ele, estava me preparando para ele e foi muito bonito. Então, mas eu acho que é muito importante a gente considerar esse aspecto da concepção também de forma consciente, assim como todo o processo da gestação, assim como o parto e assim como o puerpério, né? A gente ter cada vez mais consciência de todo o processo de trazer uma vida ao mundo e de se cuidar enquanto mulher, enquanto ser humano, e também de dar continuidade, né, ao trabalho de educação, de criação dos filhos com mais consciência. Tudo isso faz parte, para mim, da minha missão, né, nesse planeta, da minha missão espiritual. Maternidade para mim é uma missão, mas também é uma oportunidade de evolução espiritual. E para mim é uma das mais efetivas que tem, porque a gente se vê muito refletido, né, nessa cria que é 50% da gente. E então é isso, assim, esse aspecto da espiritualidade que eu queria compartilhar com vocês. E quero ouvir também nos comentários aqui, saber o que vocês pensam a respeito, como é que vocês veem isso, que outras ideias vocês têm para compartilhar comigo, para a gente continuar esse estudo, tá bom? Compartilhem o vídeo com outras pessoas, curtam e dão um apoio aí para o canal continuar crescendo e outras pessoas receberem esses vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.